A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede de estar na sua presença, aprendendo da sua palavra. Aos que estão em casa também, eu estendo meu bom dia e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco da lição de número 4, a respeito da tríplice dimensão da salvação. É interessante, irmãos, que falar de salvação, depois que a gente está tanto tempo na igreja, parece que é uma coisa já sabemos tudo de salvação, né? Já estou do lado de cá, não preciso mais. Sabe aquele aluno que aprendeu a ler e escrever e fala assim, agora não preciso mais voltar para o alfabeto, porque isso aqui eu já tiro de letra. Mas com a palavra de Deus não é bem assim. Porque com a palavra de Deus, primeiro que cada vez que a gente lê a história da salvação, a gente fica mais convicto da nossa história de pecado e de impossibilidade de redenção. A gente fica mais convicto do amor de Deus e do esforço empreendido unicamente por Deus para resgatar o ser humano, e isso solidifica a nossa fé. Então, cada vez que a gente lê a história da salvação, a gente fica de boca aberta, pensando, eu, por exemplo, penso como Deus investiu tanto em alguém como eu. Parece um investimento meio injusto. Parece não, foi um investimento injusto. Tá aqui a Elisângela, que trabalha com a área de finanças, e ela poderia falar muito bem que isso é um investimento fadado ao fracasso, a não dá lucro nenhum. Mas a salvação foi isso, foi um investimento que Deus empreendeu através de seu Filho Jesus para nós e que não teve lucro nenhum. E hoje nós vamos estudar, eu peço que os irmãos fiquem aí com a Bíblia aberta, no capítulo 2 de Efésios, que ele começa dizendo a tríplice dimensão. Deixa eu só introduzir aqui. O autor ele vai propor a questão de passado, presente e futuro. Como que a salvação ela se aplica a nós? Quando ainda nós éramos pecadores, no sentido de estarmos separados de Deus, como ela se emprega hoje, que nós já fazemos parte do corpo de Cristo, e que reflexos que ela tem para a eternidade. Então, a dimensão tríplice é essa, é a questão temporal, passado, presente e futuro. E o texto de Paulo, ele trata de tudo isso. Então, lá no 2:1, fala assim: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Já começa assim. Nosso estado era de morte. Nós estávamos mortos. E o morto, ele não pode fazer nada por si mesmo. Nada. Ele pode ter até o desejo que não tem, mas ele não pode fazer nada, ele não tem recurso. Aí ele precisa de uma terceira pessoa para fazer alguma coisa por ele. Porque o morto nele não pode fazer nada. E no texto, conforme vai seguindo, Paulo vai dizendo que essa era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo. Se essa era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo, então essa é a condição do mundo hoje que está separado do Senhor.
Então, antes da gente nos voltar a pensar nessa salvação no aspecto individual, vamos pensar no aspecto social. Nós caminhamos numa sociedade de cadáveres, de gente que está afundada em delitos e em pecados em todas as esferas. Nas esferas morais, e aí a gente vê uma degradação social, moral muito grande, né? Não se tem mais respeito por lugares, por pessoas, por ambientes, por famílias. Há uma degradação moral consistente, há uma degradação familiar. O seio da família está degradado, uma degradação ética, uma degradação na questão de justiça. Por quê? Porque a nossa sociedade tem mais gente morta em delito e em pecado do que gente viva. Então, tem uma outra condição ainda que a gente não vai trabalhar aqui, mas a gente também tem que pensar numa equação que foi o próprio Jesus que lançou, que ele diz assim, que nos últimos tempos aconteceria o quê? O aumento da iniquidade em detrimento do nível baixo de amor. Então, amor em baixa, iniquidade em alta, uma sociedade morta em delitos e pecados, e no meio desta sociedade está a igreja. Então, quando a gente fala do âmbito da salvação, a gente também vê a influência que a igreja tem. Por quê? Porque ele diz que o Senhor, ele nos vivificou. Então, a gente passou desse estado de morte para o estado de vida. O que a gente fazia antes, a gente não faz mais. Agora a gente é nova criatura, mas que ainda vive numa sociedade de velhas criaturas. Então, a nossa responsabilidade como pessoas vivificadas é muito grande, porque nós temos que dar testemunho desta salvação. E aí as pessoas dizem que tem uma briga entre Paulo e Tiago nessa questão das obras, mas isso é muito claro de se entender. Porque a gente não pratica boas obras para ser salvo. Mas em consequência da nossa salvação, porque somos salvos, a gente pratica as boas obras. E aí a gente povoa essa sociedade imersa no pecado com a justiça de Deus. Então, quando eu leio esse texto que fala assim, e nos vivificou estando mortos, tem vários ditados populares que diz assim, né? Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Tem outros que dizem assim, me ajuda a te ajudar, não é? Mas na questão da salvação, não tinha o que a gente fazer para Deus nos ajudar. Não tinha fica bonzinho para eu te salvar. Dá uma ajudinha para Deus para eu te ajudar. Se converte para eu te salvar. Não tinha. Porque a gente não tinha reação. A gente estava morto. Não tinha o que fazer para ajudar. Então, quando lá em Efésios, no versículo 3, ele fala assim, entre os quais todos nós. Então, não trata de um grupo, não trata de uma cidade, não trata de uma região.
todo, é universal. A morte causada pelo pecado, ela é universal. Todos andavam em delitos e pecados. Todos, sem exceção. E aí, ele fala assim, a morte aqui não é uma figura de linguagem, gente. Porque tem lugares na Bíblia que a gente olha e se emprega figuras de linguagem para deixar uma ilustração daquilo que se quer dizer. Mas aqui, morte é morte mesmo. Como assim, irmã? A pessoa está viva, mas ela está morta? É exatamente isso que ela quer dizer, que a palavra quer dizer. Que ela é morta porque ela está alienada de Deus, ela está distante de Deus. É uma morte na questão da alma. O seu físico está vivo, o seu corpo está vivo, o seu intelecto está preservado, mas a sua alma está morta. A sua carne está viva. Mas isso é tão forte na Bíblia que o próprio Senhor, ditando a carta para João, ele vai dizer para uma das igrejas da Ásia Menor: vocês têm nome que estão vivos, mas vocês estão mortos. Por quê? Tinha vida física, mas não tinha vida na alma. A alma era morta. E aí ele fala que nós andávamos em delitos e em pecados. Então, esse texto aqui eu li várias vezes e eu acho tão interessante como Paulo escreve, porque ele fala assim, a gente estava morto, mas a gente andava. Porque é exatamente isso, a gente estava morto na alma, mas o nosso físico caminhava a passos largos para o delito e para o pecado. E delito e pecado aqui são duas coisas distintas. Parecem iguais, mas não são. Do grego, delito significa dar um passo em falso. É como se você tivesse... Sabe aquelas cordas bambas que colocam em circo? E você tem que caminhar naquela corda bamba se equilibrando. Se você der um passo em falso, cai. Isso é delito. É o nosso passo em falso. Então a gente estava afundado nisso. Por mais que a gente quisesse, a gente ia cair. Porque a gente ia errar o passo. Devido à nossa natureza pecaminosa. Então nós estávamos fadados a errar o passo. A gente ia pisar e ia cair. E o que era o pecado? O pecado é uma rebeldia, é errar o alvo deliberadamente. Ou seja, quando Paulo diz que a gente estava morto em delito e em pecado, ele está dizendo que a gente estava morto em pecados de comissão, ou seja, naqueles que a gente estava fadado a acontecer, e também pecados de omissão, daquilo que a gente era rebelde e não ia fazer. Então, no nosso atestado de óbito estava escrito: causa da morte, delito, pecado. Era isso que estava escrito lá. E aí ele vai falar assim: a indiferença de um cadáver. Eu já tive, infelizmente, que enterrar alguns entes queridos meus. E uma das coisas assim mais dolorosas é que não há reação. Pode chegar a pessoa mais próxima dele, a pessoa que ele tinha mais afinidade, ela pode chorar, ela pode gritar, ela pode se desesperar. O morto não
reage. Não tem resposta. É tão profundo isso, irmãos, que Paulo está falando que a gente era isso. A gente não respondia a nada. A gente olhava a criação, como Romanos diz, que a criação testemunha que existe um Criador, mas a gente não respondia a isso. Não existia estímulo. Sabe aquela pessoa que está ali e o médico vai tentando, dá uma medicação, não responde, dá outra, não responde, dá choque, não responde. Não responde. A gente não respondia a nada espiritualmente. E aí eu achei uma frase muito interessante do John Stott, que ele fala assim, que se por trás da morte tinha o pecado, estava lá, lembra que a gente falou que no atestado de óbito estava delito e pecado. Se por trás da morte tem o delito e o pecado, o que tem por trás do pecado que mantém a gente preso lá? Por que a gente não reage? E aí ele vai dizer, o mundo, a carne e o diabo, que é o que está lá nos versículos 2 e 3. Olha só. Em outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o diabo, que agora opera nos filhos da obediência. Preste atenção, não operava, opera no presente. Entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira de Deus. Ou seja, causa morte, delito, pecado. O que causou o delito e o pecado? O mundo, a carne e o diabo. O GPS da nossa vida era esse. Sabe quando você vai fazer um trajeto, aí você põe lá no GPS, quero ir para endereço tal. O GPS da nossa vida era esse. Vire à direita na rua da carne. Agora vire à esquerda na rua do mundo. Vire novamente à direita na rua do influência maligna. Pronto, você chegou ao seu destino, morte. É isso que ele está falando. A gente andava nesse curso. Era isso que guiava a nossa vida. E aí eu pergunto, diante desse exposto, tem alguém aqui merecedor dessa salvação? Tem alguém aqui bonzinho? Não tem, irmãos. Não existe ninguém que seja merecedor da salvação e não existe ninguém bonzinho. O que me assusta é que ainda há a possibilidade de a gente andar segundo o curso do mundo. O próprio Paulo vai advertir na carta aos Romanos dizendo, olha, não se conformeis, ou seja, não tome a forma deste mundo. Não volte a tomar a forma. E o que é mundo? Mundo é esse sistema de valores que são antagônicos a Deus, que são alienados de Deus. Essa desumanização que a gente vê, isso é mundo.
essa desigualdade que a gente vê, um com tantos, outros com nada, gente na fila para pegar osso, gente passando fome, gente descalça, essa injustiça, mundo, esse sistema que é conduzido pela mentira, pelo falso testemunho, que é conduzido pela imoralidade. Isso é mundo. Então a gente tem que ter cuidado, porque o mundo, ele grita para a gente toda hora. A gente sai na rua, a gente vai conversar com alguém, que o diabo ainda opera nos filhos da desobediência, a gente não acabou de ler. A gente passou das trevas para a luz. Mas tem gente que ainda está lá. E a gente se relaciona com essas pessoas. E aí, às vezes, ela tem um discurso, uma eloquência tão bonita, mas o discurso dela é mundano. Não está de acordo com a palavra de Deus. Então, por vezes, a gente naturaliza o pecado. Por quê? Porque o sistema do mundo, ele diz que tudo é normal. Isto é normal. Eu tenho um amigo que diz assim para mim: isso é do tempo de Jerusalém. Ou seja, isso é antiquado. Para de ser antiquada. Se moderniza. Isso é mundo. E a gente fica, isso é normal, isso é natural. Isso é sistema do mundo, ele está em ação. Ele ainda está operando nos filhos da desobediência. E o que é a potestade do ar? É o próprio principado das trevas, que opera nos não cristãos. Eu sei que a igreja, na história da igreja, houve um distanciamento dessa realidade por causa de alguns abusos, porque houve um tempo que tudo era o diabo, tudo era batalha espiritual, ninguém assumia nada, tudo era culpa do diabo. Então, o que a igreja fez? A igreja se distanciou dessa verdade. Mas, irmãos, ainda há operação do maligno. O maligno ainda opera. E aí Paulo está sendo muito claro. Então a gente também, não é porque houve um abuso que a gente tem que se distanciar de uma verdade bíblica. Há essa verdade. E aí, a gente também não pode pensar que o diabo é só uma fonte de tentação. Quando Paulo diz que ele opera, operar significa agir. Então não é só um tentar. Eu vou tentar o fulano. Eu vou tentar para aquele adultério, eu vou tentar para aquele roubo, eu vou tentar. Não, ele também opera em quem dá licença para ele fazer tal coisa. E o que é a carne? A carne é a nossa natureza humana caída. É esse conjunto que operava em nós. Mas Paulo, ele é tão sábio que ele fala, é a carne e os pensamentos. Irmãos, isso aqui é um perigo. Isso aqui é bomba atômica. Então, os pensamentos também, eles têm que ser o quê? Submetidos à palavra de Deus. Por isso que Paulo, ele vai falar aos Filipenses que a gente tem que pensar em tudo que é puro, em tudo que é honesto, em tudo que tem louvor. A gente tem que alimentar esse pensamento de tudo que glorifica a Deus e de tudo que é louvável. Porque se a gente der lugar, o negócio fica feio. E nós, aí,
tem gente que diz assim, né? Ah, irmã Alexandra, então a culpa não era minha. Porque se eu era guiado pelo mundo, pelo diabo e pela natureza pecaminosa que eu herdei, eu ganhei de presente, não fui eu não tive escolha. Então eu não tenho culpa. Mas Paulo, ele é completo, ele é cirúrgico. Ele vai dizer, e nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos rebeldes, voluntários. Sabe, assim, é como se fizesse uma convocação. Quem se voluntaria a ser rebelde contra Deus? Nós estávamos lá com as duas mãos levantadas para fazer toda a vontade do diabo. Por isso que é importante, irmãos, a gente falar de salvação. Porque a gente faz um retrospecto da nossa biografia. E a gente olha para trás e a gente vê o quanto a gente era terrível. Hoje, todo mundo aqui bonitinho, lavado, remido. Olha que igreja linda, né? A gente senta aqui de noite para louvar, cantar, adorar a Deus, a gente chora, mas a gente não pode esquecer da onde a gente veio. E da onde a gente veio? A gente veio do necrotério. Foi de lá que a gente veio. Então isso é motivo para alegrar a nossa fé, alicerçar os nossos passos, porque o Senhor, Ele já fez o maior milagre que Ele poderia fazer nas nossas vidas. Quando eu tenho isso em mente, nada me separa do amor de Cristo. E aí, às vezes, a gente vê e passa por circunstâncias tão terríveis aqui na terra. A gente passa por enfermidades, por calúnias, por desemprego, por tantas coisas. E às vezes a nossa fé é abalada por essas coisas temporais. Mas se nós resgatarmos a história da salvação, a gente vai ver que isso é muito pequeno. A gente vai ver que isso é muito diminuto, a gente vai ver que isso é muito insignificante, mediante a ressurreição que Cristo promoveu em nossas vidas. Então, essa era a nossa vida antes. E aí, em consequência de tudo isso, a gente era filho da ira de Deus. Esse começo aqui de Efésios é meio, né, para digerir é difícil, porque é difícil a gente escutar a verdade sobre a gente, não é? Às vezes a pessoa fala assim, mas você é isso, aí a gente se ofende, né? Nossa, mas eu não sou isso. Eu não sou, a gente fica ofendido. Mas aqui Paulo, ele pega a caneta e ele vai falar assim, você era pecador, você fazia a vontade do mundo, você estava morto, você. Ele faz assim um mapa de quem era a gente. E aí, para completar, ele fala assim, e éramos por natureza filhos de Deus, filhos que falavam, Abba, pai, paizinho. Não, nós éramos filhos da ira de Deus. Aí parece que nada mais pode piorar, né? E aí eu acho bonito porque ele coloca junto, na mesma sentença, mas Deus. Irmãos, tem muitas expressões lindas no livro de Efésios.
Mas essa expressão, mas Deus, é de uma beleza. Ele vem traçando, tá morto, tá isso, tá aquilo. É filho da ira, mas conjunção adversativa. Mas Deus, intervenção divina, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, e estando ainda nós mortos. Deus não nos amou quando a gente levantou a mão? Deus não nos amou quando a gente começou a cantar os hinos da harpa? Deus não nos amou quando a gente desceu as águas batismais? Deus começou a nos amar quando nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Isso é de uma beleza, sem que a gente oferecesse nada, sem que a gente desse nada, porque morto não pode oferecer nada para ninguém. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. O que Deus fez? Primeiro, ele vai dizer aqui, ele nos vivificou. Deus deu vida para nossa alma. Nós não tínhamos vida. Hoje nós temos vida. E vida em abundância. Vida no Espírito. Eu gosto quando Jesus está instruindo os discípulos no Evangelho de João, e ele diz assim: porque vós já recebestes o Espírito de vida, que o mundo, ou seja, quem ainda está morto no delito e pecado, não pode receber. Tem coisas que são exclusivas para quem foi vivificado com Cristo. Então Deus, ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, que é o que fala o versículo 5, estando nós mortos ainda em nossos delitos e pecado. Ele nos chamou para uma vida, mas uma vida melhor. É interessante porque assim, quando a gente vê, mesmo nas passagens bíblicas, histórias de pessoas que ressuscitaram, por exemplo, Lázaro. Deus ressuscitou Lázaro após 4 dias. Tirou a pedra, o Lázaro veio para fora. Alguns capítulos adiante no Evangelho de João, a Bíblia diz que depois de ressuscitado, Jesus está numa refeição à mesa junto com Lázaro e as suas irmãs. Ou seja, Lázaro ressuscitou, mas ele ressuscitou e voltou para Betânia, voltou para a mesma vida. Mas quando nós fomos ressuscitados, nós não voltamos para a mesma vida de pecado. Nós ressuscitamos com Cristo para uma vida de deleite, para uma vida em abundância, para uma vida transformada, para uma vida que aponta para a vida eterna. Deus não só nos deu vida, mas Ele nos deu uma vida abundante, diferente daquilo que nós chamávamos de vida, que era a morte. E o que mais que Deus fez? Aí Paulo vai falar que Ele nos fez, e isso é coisa do tempo presente, irmãos. Nós estamos vivos hoje. Nós éramos mortos, mas hoje nós estamos vivos. Hoje nós estamos ressuscitados com Cristo. E Ele fez mais o quê?
nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é esse lugar? Deus nos deu acesso e nos fez assentar nos lugares espiritual, de uma realidade espiritual. É por isso que Tiago, ele pode escrever: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque nós estamos sentados num patamar espiritual diferente do que nós estávamos. Então, as potestades, elas se sujeitam a nós devido à presença de Cristo, à vivificação que Cristo promoveu em nossa vida. E é por isso que a gente pode vencer o mundo. A gente pode vencer essas 3 doenças que causam a morte. A gente pode vencer o mundo, a gente pode vencer o pecado e a gente pode vencer a nossa carne, porque Deus nos fez assentar em lugares celestiais. Deus nos tirou de um patamar horrível e nos colocou num patamar elevado, o qual nos possibilitou a vencer todas essas coisas. Por isso que Paulo, ele vai escrever que o evangelho é poder de Deus. Antes nós não podíamos. Nós fazíamos o curso que o inimigo traçava. Hoje nós podemos, porque o evangelho é poder de Deus. Poder para quê? Para salvar, para tirar do estado degenerativo e trazer para a nova vida. O evangelho, ele é poder. E aí, a nossa vida hoje, ela é marcada, tempo presente, pelo menos por 2 coisas. É marcada pela consciência que Deus existe e que nós devemos amá-lo e amar o seu povo. Parece bobagem isso, mas a gente vivia alheio à existência de Deus. E após a salvação empreendida por Cristo, hoje a gente pode ter a consciência que Deus existe e é poderoso. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: chegai-vos com ousadia diante do trono, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Antes nós não éramos povo, agora nós somos povo. Nós temos essa marca. E nós somos marcados de uma outra forma. Nós éramos Essa expressão assim, parece pejorativa, mas na vida do crente, no aspecto da salvação, ela é gloriosa. Eu era ex-morto. Eu era ex-fantoche do diabo. Eu era ex-filho da ira. Eu era ex-rebelde contra Deus. Todas essas coisas ficaram no passado. Hoje, no presente, para essa igreja que está aqui está em casa, vocês podem glorificar a Deus e dizer: nós somos somos libertos, não somos mais.
Você vê essa história toda linda, e aí a gente se pergunta, mas o que foi mesmo que motivou Deus fazer tudo isso? Lembra do investimento da Elisângela? O que motivou Deus investir nessa, né? O que levou? Paulo também responde. Lá no versículo 4, está escrito que Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Graça é dar aquilo que a pessoa não merece. A misericórdia é não dar o que ele merece. Nós merecíamos a condenação, mas porque Deus é riquíssimo em misericórdia, Ele não deu a condenação que a gente merecia. Ele deu seu Filho para nos salvar, Ele deu salvação. Mas qual mais motivo? Pelo seu muito amor. Não é pelo seu amor. Paulo, ele coloca esse amor no superlativo, ele qualifica esse amor. Não é qualquer amor. Não é eu te amo, banal. É pelo seu muito amor que nos amou. Então nós já temos 2 motivos desse investimento: misericórdia, amor. Mas nós temos outro. No versículo 5 ele vai dizer: pela graça sois salvos. Ou seja, eu vou dar aquilo que você não merece. E no versículo 8, no versículo 7, ele vai dizer para mostrar nos seus séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade ou bondade. Por que Deus investiu na gente? Por amor, por graça, por misericórdia e por bondade. Se eu perguntar para Elisângela, hoje eu vou usar bastante a pessoa dela aqui. Se um investidor entrar num negócio para investir com essa mentalidade, um investidor misericordioso, bonzinho, cheio de graça, cheio de amor, ele vai ter sucesso no ramo dos negócios? Não vai ter sucesso. E a irmã Alexandra, então você está dizendo que Deus não teve sucesso nisso? Não. Sabe por quê? Sabe por que Deus teve sucesso? Porque Ele não parou de investir. E o investimento dele não tem limite. Depois que ele fez tudo isso, ele falou: agora eu vou preservar com dom, eu vou preservar com fruto, eu vou preservar com o meu Espírito Santo todos os dias da vida dele. Eu vou cercar ele de bondade, de misericórdia, da minha presença. Eu vou continuar cercando o meu investimento. Aleluia. Então a obra da salvação, ela foi consumada, ela foi conquistada, mas o Senhor, Ele continua investindo naquilo que a Bíblia chama do seu penoso trabalho, porque foi penoso. A gente ouviu aqui no culto de ceia o pastor Marcos pregando e dizendo o quanto foi penoso. Eu só quero chamar a atenção de uma coisa.
E eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem assim, nesse texto de Efésios, que Deus, Ele nos salvou pela graça por meio da fé. Então Deus deu a graça e a gente deu a fé. Não. A gente não deu nada. Até a fé que a gente tem veio dele. Irmãos, a gente é tão pobre, que até a fé que a gente tem, foi ele que colocou na gente. Como eu disse, morto não tem reação. Não tinha nada para dar. Deus não podia dar a graça e a gente dar a fé. Deus, Ele deu tudo. Até a capacidade de corresponder a esse amor. Porque nós não tínhamos essa capacidade. E aí, ele diz ainda, isso também é muito lindo, que ele vai dizer assim, que agora, versículo 10, porque somos feitura sua. Feitura do original é poêmia, da onde vem poesia, poema. Paulo está dizendo assim, que agora nós somos a poesia, a obra-prima de Deus, a obra de arte de Deus. Nós somos, irmãos, nós passamos de um estado de cadáver para ser uma obra-prima, uma obra de arte, uma poesia. E o que uma poesia faz? O que uma obra de arte faz? Ela comunica a beleza e o que está no coração do seu artista. Quando a gente pega um quadro, a gente olha o quadro e aí os estudiosos de artes plásticas falam assim, neste momento da vida, tal pintor estava passando por isso, isso, isso. Então ele quis retratar esse momento. Quando Paulo diz, nós somos a obra-prima de Deus, Paulo está dizendo assim, e Deus fez a igreja, feitura sua, para retratar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Irmãos, isso é de uma beleza, porque o que Paulo está falando é que Deus imprimiu na gente o reflexo daquilo que é a sua personalidade, o seu amor, a sua justiça, a sua bondade, a sua alegria, a sua fidelidade. Quando Deus pintou a gente, nos ressuscitou e nos fez feitura sua. Então, quando a gente anda por esse mundo que a gente falou no começo da aula, que é reflexo do quê? Das potestades do ar, pintura do inimigo, reflexo do inferno. E nós chegamos à igreja de Deus, pintura de Deus, obra-prima de Deus, arte de Deus, do artífice Jesus. E nós chegamos e povoamos essa terra, nós inundamos essa terra de graça, e é por isso que nós somos sal, que nós somos luz, porque Ele nos salvou e nos capacitou a ser uma obra de arte para esse mundo caído. Que coisa linda, irmãos, ser instrumento de Deus. E é interessante que uma obra de arte, ela não precisa sair
andando por aí para se mostrar, não é? As pessoas simplesmente param e observam. Param e se deleitam. Param e admiram. Admiram quem? Eu? Não. Admira a obra da salvação que está feita na minha vida. E é por isso que a gente prega mais sem palavras do que com palavras. Porque nós somos a obra-prima, onde a gente para, as pessoas observam e apreendem aquilo que Deus fez em nós. E o que Deus vai fazer? Isso é o que Deus faz hoje. Então hoje todo mundo vai sair daqui com a autoestima lá em cima. Sou obra de arte. Lindo de Deus. Isso é o que nós somos hoje. Mas acabou aqui? Não. Lá no versículo 7 ele vai falar o que ele vai fazer. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. O que Deus vai fazer no futuro? Ele vai pegar a igreja santa dele. E vai pegar e vai colocar e vai falar, olha o que eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de fazer isso. Olha a riqueza da minha graça está na igreja. E por quanto tempo? Vejam aí. Pelos séculos vindouros. Por toda a eternidade. Nós vamos ser vitrines que mostram a graça de Deus. Isso começa aqui e continua na eternidade. Por isso, irmãos, que a gente tem que repudiar as pessoas que querem ser vitrines delas mesmas. Porque melhor é ser vitrine da graça. Nós fomos chamados para ser vitrines da graça. Para Deus mostrar para o mundo, através de nós, aonde está a riqueza, o poder, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer e o que Ele ainda está fazendo. E quando eu vou para uma vitrine e eu mostro só eu sozinho, irmãos, tenho graça nenhuma, não tenho que ser visto. Mas quando eu vou lá e deixo Deus tomar o lugar que é seu, o lugar de destaque, e se mostrar através da minha vida, da vida da igreja. E isso fala também de testemunho. Vocês entendem a intencionalidade de Deus aqui? Quando Deus quer mostrar. Quando a gente compra alguma coisa e a gente quer mostrar para alguém, a gente quer que as pessoas admirem o nosso bom gosto, não é? A nossa aquisição. Quer que admire, olha, você compra um celular. Aí você vai mostrar para alguém. Você pega o aparelho e fala, olha, esse celular. Olha, ele tem isso. Eu instalei isso, eu coloquei aquilo, eu coloquei. Você está mostrando. Deus não chamou a igreja para ficar escondida. Deus chamou a igreja para mostrar a igreja salva. Mas mostrar uma igreja enriquecida pela graça. Enriquecida por o que Ele tem. A igreja salva é uma igreja amostrada. Entende? Não amostrado eu. Amostrada
a glória de Deus. Isso não acaba aqui. Isso vai pelos séculos vindouros. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Eu acho que meu tempo já foi. Tem mais uns minutos. Então, irmãos, aqui da lição, eu estudei, eu marquei, mas é que eu gosto de pegar outras fontes, fazer, uma outra leitura, não uma outra leitura, senão vai parecer que... Mas uma leitura suplementar, complementar, da obra de Deus. No 3:3, ele vai falar isso, que o Elienay Cabral, que é um escritor, um pastor pentecostal, ele vai dizer isso, que a gente é a assinatura visível da obra de Deus. É lindo isso. Agora vamos, para terminar, fazer um exercício. Do versículo 1, quem a gente era? Do versículo 10, aonde Deus nos colocou? De mortos, filhos da ira, cadáveres, para obra-prima de Deus. Isso seria o suficiente, irmãos, para alimentar nossa alma pela eternidade, porque a gente não tem como pagar o que Deus já fez na nossa vida. Saia daqui com essa responsabilidade. Deus quer mostrar a sua graça através de você. Que Deus abençoe vocês. Um bom domingo a todos. Que Deus abençoe a igreja. Pastor Elias. Eu aprendi que quando houver o arrebatamento, nós reinaremos com Cristo 1000 anos, mas lá em cima. E aqui o comentarista está dizendo que vai ser aqui embaixo. Então, irmão, eu concordo com ele. Que o reino milenar, ele é terreno. O reino milenar, ele não é celestial, ele não é nos céus. Porque a própria Bíblia diz que haverá... Todos os reinos se congregarão. Reinos terrenos. E haverá paz na natureza. O menino brincará com o leão. Então, esse reino milenar é aqui. Eu acredito que esse reino milenar, ele é terreno, ele não é celestial. Mais alguém? Qual é o período que a gente vai ficar lá no céu? O irmão, ele quer entrar na aula de escatologia. O reino milenar, irmãos, ele é aqui na terra e a igreja estará com Cristo aqui na terra, para os dispensacionalistas, Há outras visões, mas para que é a linha da Assembleia de Deus, que é a linha doutrinária da Assembleia de Deus, nós reinaremos com Cristo 1000 anos. Mas acho que é isso mesmo, porque depois vai haver um levante de inimigo contra a igreja, Acho que é isso mesmo. Tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, missionário. Paz do Senhor, queridos e queridas. Obrigado à nossa missionária, pastora Alexandra, por nos trazer esta aula maravilhosa, É isso aí. O pastor Elias queria falar um pouquinho de escatologia, pastor Elias? É isso aí. Logo tem aula sobre isso, Logo. É isso aí. Na semana que vem, falando logo, na semana que vem, o assunto segue e teremos
o seguinte título, a nossa lição tem o seguinte tema: membros da família de Deus. É mais um privilégio da salvação e da graça que foi a nós dispensada, né? Membros da família de Deus, e família com F maiúsculo, né? Porque é a família mesmo de verdade, né? Família do Criador, família de Cristo, né? Muitos privilégios, né, que vieram com a salvação em Cristo, mesmo sendo um investimento, né, a fundo perdido, né? Um investimento sem volta, né? Mas o Senhor nos amou, longuíssimo prazo, né? É verdade, Deus é bom. Queridos, temos visitas aí? Alguém visitando a gente pela primeira vez? Não temos. Temos o Rodrigo, que atualizou a versão, né, Rodrigo? É isso? Não faz, a partir de uma certa idade, não faz mais aniversário, né? Atualiza-se a versão. Parabéns, Rodrigo. Que Deus te abençoe, que multiplique seus anos de vida. Sempre aos pés de Cristo, sempre, tá? Deus te abençoe. Fora o Rodrigo, mais algum aniversariante essa semana? Não? Ok. Muito bem, queridos. Vamos então já falar do nosso culto de logo mais às 18h30, né? Então não perca o nosso culto de celebração. Segue-se o assunto da jornada, né? Que está sendo uma bênção desde março deste ano, né? Salvo engano, nós estamos estudando aí a história de Deus, né? A redenção. Estamos estudando a cada domingo, nós estamos aí, e cada quinta-feira também tem os encontros, né, online. Então a gente está tendo essa oportunidade ímpar, né, de conhecer, né, todo o plano sistematicamente pelo título da jornada, né? Então não perca, às 18h30, ainda com a transmissão ao vivo, né, pelo Facebook e YouTube. Aos nossos queridos da orquestra, não esqueçam do nosso ensaio a partir das 16 horas, para a gente preparar hinos para esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? E vamos nos colocar em pé, né? Tem mais algum recado? Pai, Doni? Não? É isso aí. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Vamos orar pela nossa irmã Gisele, a esposa do pastor Val, que está hospitalizada, né? Precisou fazer uma cirurgia. Não sei se já fez, mas precisou fazer. Ia fazer, acho que se não me engano, ontem ou hoje vai fazer. Então vamos orar por ela. Há mais algum pedido de oração específico que alguém queira se manifestar? Não? Então vamos orar uns pelos outros, como manda a Escritura, né? Manda a palavra de Deus. Oremos então. Obrigado, Ricardo, pelo apoio da técnica, tá? Deus abençoe. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai Celeste. Obrigado, Senhor Deus bendito, pela aula que tivemos hoje e por nos relembrar a grande bênção, ó Pai Celeste, de ser salvo em Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai Celeste, a ser realmente essa obra de arte que foi comentada aqui. Que possamos ser troféus do Teu santo amor, Pai. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós, que possamos seguir, ó Pai Celeste, fazendo a Tua vontade, Pai. Abençoa os trabalhos que se seguem nesse dia, os ensaios, o culto que vai acontecer logo mais às 18h30. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, para que possamos estar aqui, louvando o Teu nome, engrandecendo-Te e agradecendo-Te por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dispensado. O Senhor abençoe cada um de nós. Abençoa também a nossa irmã Gisele, que está hospitalizada. Que o Senhor tenha misericórdia. Usa ali as mãos dos médicos para que ela tenha uma operação, uma cirurgia bem sucedida, Pai. E os demais irmãos que estão enfermos também, que alcance a cura segundo a Tua vontade. Pai amado, nós te pedimos, abençoa-nos. É o nosso pedido nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas e doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, desde hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe a todos. Até já. Deus abençoe.